Bom, pessoal, vamos dar um início, já são 2h03, as pessoas vão entrando, eu vou admitindo aí. Tá? Antes de tudo, Adriano, muito obrigado por aceitar o convite do programa, né? E será um grande prazer receber você aí. Obrigado pela Lúbia por sugerir seu nome. Pessoal, não esquecem de colocar o seu nome e o curso, mestrado, doutorado, para Rafael contabilizar as presenças. Tá? Hoje temos o professor Adriano Belisário. Ele é coordenador da Escola de Dados, né, do Programa Educacional do Open Knowledge Brasil, né, e é pesquisador associado da Media Lab da Federal do Rio de Janeiro, do Rio. Ele tem graduação e mestrado em áreas de comunicação social na Universidade Federal do Rio. Ele tem uma experiência vasta acadêmica e profissional na área de TI, com ênfase em processos de comunicação colaborativa, cultura digital e produção de mídia com software livre. Ele já coordenou o Laboratório de Comunicação Compartilhada da Cúpula dos Povos do Rio +20. Ele também foi gerente de Cultura Digital da Secretaria de Estado da Cultura do Rio e consultor para a Witness e a Unesco. Adriano, mais uma vez, muito obrigado por colaborar com o nosso programa. O microfone é seu. Obrigado, DJ. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas também presentes. Bem, eu vou fazer uma apresentação bem curta, pelo menos eu vou tentar. Eu sempre falo isso no início e passo 2 semanas aqui falando sem parar, mas vou tentar ser breve, porque eu acho que é legal esse momento da conversa e queria ouvir também, dialogar mais do que simplesmente ficar falando, né? E também talvez seja alguma coisa... bom, vocês estão numa pós-graduação de computação, então vocês certamente têm um conhecimento técnico avançado. Então, eu diria que talvez não traga muitas novidades, assim, num ponto de vista técnico. Talvez traga, mas talvez não. Mas espero que a gente consiga colocar em outra perspectiva alguns temas, alguns conceitos relacionados a essa área de dados abertos e mostrar também, principalmente, um pouco do que a gente faz na Escola de Dados e na Open Knowledge Brasil. Eu vou compartilhar a tela, eu preparei uma apresentação curtinha, relativamente. Pretendo também mostrar alguns sites, então vou ficar meio que alternando entre apresentação e sites para ir mostrando. E acho que eu não vou conseguir ver o chat durante a apresentação, mas se alguém mandar alguma mensagem, acho que o vídeo aí pode ler, né? Pode me avisar. Sim, eu posso interromper você durante a apresentação, então. Maravilha, tá bom. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, a gente chamou essa apresentação de dados abertos e democratização dos dados no Brasil. A parte de dados abertos, eu vou só dar uma breve assim, introdução mais conceitual e talvez falar de uma perspectiva de olhar para o passado, para as conquistas que a gente teve, principalmente talvez nessa última década, e tentar refletir um pouco sobre alguns desafios que a gente tem hoje. E a parte de democratização dos dados no Brasil vai ser principalmente por conta do trabalho da Open Knowledge Brasil. Eu pretendo explicar aí o que é Open Knowledge, o que a gente faz, alguns projetos que a gente constrói e também como que, enfim, vocês podem colaborar e se somar nessa iniciativa, né? Então, um pouquinho de apresentação pessoal antes. Eu sou atualmente coordenador desse programa da Escola de Dados, que é um programa da Open Knowledge Brasil. Vou explicar tudo isso com um pouco mais de profundidade em breve, do trabalho da Escola de Dados. Sou pesquisador associado do Media Lab da UFRJ. Acho que eu vou mostrar aqui um projeto ou outro que a gente fez nesse âmbito, que eu fiz, na verdade, nesse âmbito. São iniciativas diferentes, né? Então, a Escola de Dados e a Open Knowledge é uma coisa, o Media Lab da UFRJ é uma outra coisa, é um laboratório da universidade, a Escola de Dados é uma organização da sociedade civil, e atualmente também estou como professor do MBA de Jornalismo de Dados do IDP, que já é uma terceira coisa,
aí numa faculdade. E, bom, atuo principalmente nessa área de comunicação, jornalismo, e tenho alguma experiência aí com software livre e desenvolvimento. Não me considero muito um programador, um desenvolvedor, mas consigo resolver problemas e gosto de resolver problemas usando código algumas vezes. Então, também, como a gente está aqui no ambiente de computação, achei que a melhor rede social aqui para botar seria o GitHub. Se vocês quiserem dar uma olhada lá em algumas coisas que eu tenho feito, tá aí o endereço. Esse mesmo username aí também é do Twitter, Belizardes. Então, também, se alguém quiser me seguir por lá, a gente fica em contato. Tem meu e-mail aqui também. Se tiver alguma dúvida, eu posso repetir ele no final. Então, esse é um pouco do que eu sou, do que a gente vai ver aqui, como eu disse, essas noções de dados e dados abertos, uma visão aí dessa evolução um pouco do contexto de dados abertos no Brasil, os eixos de atuação e os trabalhos que a gente desenvolve na Open Knowledge nessa perspectiva de democratização dos dados, né? Por diferentes caminhos, a gente tenta cumprir, de algum modo, esse objetivo, e como que vocês podem interagir, colaborar, enfim. Vamos lá. Então, assim, de início, uma coisa que eu acho interessante colocar ou pontuar é uma reflexão sobre o que a gente considera dados, né? O que são dados, no fim das contas. E tem um pouco uma áurea de objetividade em torno de dados, né? Quando a gente fala, olha, fulano deu esse argumento e trouxe dados, né? É quase é como se desse um peso extra para o argumento, essa ideia de que os dados, de algum modo, eles estão representando uma realidade que existe, né? Por si só, e o dado é quase como que um espelho, né? Um reflexo dessa realidade quantificável que a gente consegue trabalhar, então. E eu acho que é interessante trazer uma perspectiva, uma reflexão aí de pensar os dados também como visões de mundo, né? Uma tabela, um banco de dados, um levantamento de informações feito pelo governo, enfim, eles traduzem perspectivas de mundo num sentido desde de escolhas do que vai ser medido, como vai ser medido. Enfim, a gente tem um debate bem atual aí dessas questões dos vieses, né, relacionados a algoritmos e discriminação e tudo mais, mas até num nível mais simples, né? Quando a gente vive numa natureza complexa, né, numa realidade complexa, a gente não consegue acessar toda a complexidade do mundo, da natureza, da realidade, com nossas parcas e limitadas cognições. Então, a gente cria abstrações, né, dessa realidade, abstrações quantificáveis, que a gente consegue, de algum modo, trabalhar a partir de operações matemáticas para conseguir entender o que está acontecendo na realidade, no mundo, na sociedade, enfim, onde vivemos. Acontece que quando a gente cria essa abstração, a gente necessariamente deixa de fora coisas, né? Não tem como aquela frase eu não lembro agora o autor, mas que colocava que o mapa não é o território, né? Então, quando a gente cria uma abstração, uma representação dessa, a gente está necessariamente deixando de lado algumas coisas e está fazendo escolhas do que vai ser observado e quantificado, como vai ser quantificado e do que não vai ser. E, obviamente, não tem problema nenhum quanto a isso, desde que a gente entenda essas limitações e subjetividades, de algum modo, que estão presentes nas bases de dados, né? E é isso, pensar o dado como uma perspectiva de mundo, nesse sentido de que esses conjuntos de dados, tabelas e tudo, eles dizem tanto sobre
a coisa, ou talvez digam, eu ia falar que talvez digam tanto sobre a coisa quanto sobre a régua, ou seja, tanto sobre o que está sendo medido, quanto de quem está medindo, do instrumento de mensuração e etc. Mas talvez isso seja o melhor das hipóteses, né? Na pior das hipóteses, ele só vai dizer muito sobre quem tá, tá medindo, né? Sobre quem está expressando essa visão de mundo, e muito pouco sobre a realidade, né? A gente tem vários exemplos aí de dados ou mensurações equivocadas e que, enfim, que não são muito úteis para a gente, de fato, conseguir entender o que acontece. Então, assim, o primeiro ponto seria fazer essa reflexão um pouco mais quase filosófica aí, né, do qual é a natureza, o que a gente entende por dados. A gente está muito acostumado aí a abrir os arquivos, a trabalhar, mas pensar esses dados como visões de mundo cristalizadas. E nesse sentido também, aí já é um outro tema, mas vai nessa esteira todo esse debate também de como que a gente não pode simplesmente usar os dados que a gente tem hoje para, por exemplo, alimentar algoritmos ou processos de aprendizado de máquina e tudo mais, sem fazer uma reflexão do que está sendo, o que está embutido nesses dados, senão a gente está simplesmente reproduzindo e ensinando as máquinas a perpetuar determinadas perspectivas de mundo que podem ser muito problemáticas, principalmente quando a gente pensa nas ditas minorias, mas que na verdade são maiorias, né? A população mais pobre, a população negra, mulheres, etc, etc. Então, acho que é importante a gente ter essa visão de pensar os dados como uma expressão também de uma visão de mundo, né? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui clássicos, né? Imagino que vocês já tenham talvez visto muitas vezes, mas quem sabe pode ser um pouquinho, trazer um pouquinho de novidade para outras pessoas, de visualização de trabalhos com dados que no século XIX, ou seja, para mostrar um pouco que não são essa ideia de trabalhar com dados de forma sistemática não é nada nova. Obviamente a gente tem todo uma expansão de possibilidades quando a gente pensa em computador, internet e tudo mais, mas não, fundamentalmente não é nada muito diferente do que, em termos de escala, assim, e tudo mais, mas dessa ideia de quantificar as coisas e tentar entender a realidade por meio de análise de dados é uma ideia que tem uma tradição muito longa. E eu trouxe dois exemplos que eu acho que, bom, além de serem clássicos, como eu disse, eles ressoam muito atualmente por conta da questão da Covid, né? Que são exemplos, aplicações de análise de dados na área de saúde. Aqui a gente tem um mapa, o famoso mapa da cólera, né? Quando teve na segunda metade do século XIX, na Inglaterra, um surto de cólera, e não tinha, na época, ainda uma compreensão muito... aliás, não havia uma compreensão precisa de como que era o processo de transmissão da cólera, nesse caso. E, por exemplo, se acreditava que era uma transmissão pelo ar, através de um conceito que nem é mais utilizado, enfim, cientificamente hoje, de miasmas, né, de como se fossem fluidos que são passados pelo ar e bom, estava causando mortes em série, até que um pesquisador chamado John Snow ele resolve fazer um levantamento de dados das mortes por conta dessa epidemia, e aí ele faz um levantamento de dados geográficos, né? A gente falaria hoje. Basicamente, ele foi marcando, pegou um mapa da cidade e foi marcando cada... Deixa eu ver se eu consigo... Cada pontinho aqui desse, né? Cada linhazinha aqui é um caso de cólera. Então, ele pegou uma região da cidade
E foi marcando, foi passando de casa em casa, e aí é interessante também nessa história aí, que ele teve uma colaboração de um padre local que conhecia todo mundo no bairro, né? Então o padre, ele de algum modo estava com essa visão científica e sistemática de levantar os dados, mas também só construiu esse trabalho graças a uma colaboração com, digamos assim, um agente comunitário, né? Alguém que estava lá, o padre que conhecia, que tinha acesso, que conseguia entrar na casa das pessoas, né, para ele conseguir entrevistar. Então teve essa colaboração aí para a produção desse mapa. Ele começou a produzir e começou a buscar, basicamente, quando a gente fala de trabalhar com dados, a gente está falando sempre de padrões, né? De buscar entender padrões, desde quando a gente faz análise, quando a gente está fazendo raspagem de dados ou quando a gente vai pensar em visualizações de dados, a ideia de identificar padrões ou comunicar padrões ou, enfim, e isso é bem chave e basicamente o que ele fez aí. E ele começou a perceber que existe um pouco uma área aqui, né, com mais casos, mas também ele reparou nos outliers, né, nos valores que fogem desse padrão. E começou a fazer uma investigação mais profunda aí. E no fim da história, ele descobriu que existia uma bomba d'água contaminada, e não à toa a maioria dos casos estava próximo ali, mas entrevistando as pessoas que moravam mais longe e tinham sido contaminadas, ele também descobriu que as pessoas passaram por essa rua em algum momento. Então, que de algum modo ajudou ele aí afunilando, né, um pouco as hipóteses e possibilidades de pesquisa, até descobrir que é essa bomba que hoje ficou famosa lá, e ele convenceu os órgãos públicos a arrancarem e removerem ali a bomba de uso. E, bom, se tornou aí, hoje ele é considerado um dos fundadores assim da epidemiologia, né? E esse mapa aí entrou para a história como, enfim, como uma das primeiras análises de dados geográficos com um grande impacto assim, né, real na vida das pessoas, de literalmente salvar a vida das pessoas, né? Seguindo aqui um outro exemplo histórico, eu não sei se alguém ia falar alguma coisa. Ouvi um microfone? Não? Tá. Qualquer coisa me interrompa. Tá, sem problemas. Esse é um outro exemplo histórico agora da Florence Nightingale, que é uma pesquisadora e é considerada também aí uma das fundadoras da enfermagem moderna, e ela fez um levantamento de dados na época sobre a Guerra da Crimeia, se eu não estou enganado, mortalidade na Guerra da Crimeia entre os soldados, né? Ela trabalhava para o governo. E basicamente o que ela descobriu e fez hoje a gente chamaria de visualizações de gráficos radiais, né? Uma visualização radial, que é basicamente aí a área, né, das fatias da pizza codificam as quantidades, né, das variáveis. Cada fatia é um mês e tem as cores aqui. Esse é o original, um pouco melhorado. Esse aqui é uma releitura com uma legenda que fica um pouco mais fácil de entender. E as cores codificam o seguinte: o laranja são mortes em batalha, o marrom são mortes por outras causas e o cinza são mortes por doenças. E o que ela descobriu foi que na guerra eles perdiam muito mais combatentes no hospital por conta de faltas de cuidados básicos de enfermagem do que propriamente em batalha. E com isso ela conseguiu, né, convencer e criar condições de criar protocolos de tratamento, de saúde, coisas que são mais básicas para a gente hoje em dia, mas que, bom, a gente não quer nem imaginar como que era um hospital do século XIX. Certamente não deveria ter os melhores protocolos aí, e ela consegue apontar isso de forma muito clara, fazendo esse levantamento da causa das mortes.
também século XIX, sem computador, sem Python, sem R para fazer os gráficos, tudo feito na mão, mas com a mesma... Isso que eu acho que é o fundamental, né? Mais do que o instrumental, que aí a gente busca aí, faz um curso, busca no Google, lê o Stack Overflow, lê o tutorial, né? O como fazer, em geral, a gente consegue se virar, mas a gente conseguir virar a chave, colocar um pouco essa perspectiva de que tudo pode ser analisado sob essa ótica, me parece mais interessante. E falar um pouquinho, então, a gente trouxe 2 exemplos históricos aqui, falar um pouquinho sobre o panorama atual, né, das possibilidades e do que tem hoje nesse campo. Então, bom, uma forma tradicional aí de dados, os dados tabulares, acho que está todo mundo acostumado. Brasil.io foi de onde a gente tirou essa captura de tela. Uma iniciativa bem legal também de facilitar o acesso aos dados, o tratamento aos dados no Brasil. E, bom, mas além de dados tabulares, a gente tem outras formas de representar essas informações quantificáveis. Esse é um trabalho que eu desenvolvi. Eu vou mostrar ele um pouquinho mais para frente, mas quando eu passar para os navegadores, eu posso mostrar um pouco ele melhor. Mas eu trago aqui basicamente para falar, bom, além de tabelas, a gente pode pensar em mapas, né? Como a gente viu lá o exemplo do John Snow e toda essa área de geodados, dados cartográficos, GIS, né? Sistemas de informação geográfica, que também é um universo por si só. Além de dados, de tabelas, né? De dados em tabelas e dados em mapas, a gente pode pensar também em dados como grafos, né? Como relações entre entidades. E aí a gente tem, vocês provavelmente sabem, né, que já tem aí também todo um campo e toda uma área de bases de dados de grafos, o Neo4j, enfim, toda uma outra forma de representar a informação que não é aquela forma relacional das tabelas que a gente está mais acostumado, mas que faz muito sentido hoje em dia nesse contexto de redes sociais, né? E, basicamente, a vantagem aqui da gente representar as informações como gráficos é a gente estudar a relação entre entidades, né? É uma coisa que é muito mais facilitada quando a gente utiliza esse modo de representar as informações através de nós e arestas, né? Por exemplo, nesse trabalho aí, que foi um trabalho que eu desenvolvi, acho que em 2017, os nós, cada nó ou é uma empresa ou é uma pessoa, e cada aresta, cada fiozinho, né, que liga uma bolinha à outra, é uma relação de propriedade, né? Então, basicamente, o meu intuito aqui foi, a gente estava fazendo uma investigação sobre os empresários de ônibus do Rio de Janeiro, e a gente, bom, conhece um pouco, talvez seja quem é do Rio, já deve ter ouvido falar, né? Ou talvez pessoas de fora da família Barata, que é bem famosa, mas tem toda, além da barata, tem toda uma outra fauna aí de pessoas e relações de propriedade aí, né, nessas empresas de ônibus. E a gente queria tentar investigar isso de forma mais sistemática. O que eu fiz foi basicamente consultando dados abertos, Receita Federal. Eu comecei a partir de cada consórcio, cada consórcio é uma bolota maior aqui. E, por exemplo, a cidade é dividida em consórcios, né? E as empresas de ônibus se juntam nesses consórcios. Então, fui em cada consórcio, vi quais eram as empresas que fazem parte, fui em cada empresa, vi quais eram as pessoas que fazem parte dela e vi também quais eram as outras empresas que essas pessoas mantinham, né?
E aí deu para descobrir que, além das empresas de ônibus, os empresários também tinham sociedade em uma série de outras CNPJs, outras empresas que não eram exatamente as empresas concessionárias do transporte. Então, posto de gasolina, oficinas mecânicas, né? Não só nesse ecossistema aí que é mais relacionado diretamente, né, com a operação dos ônibus, o que faz sentido, mas também, por exemplo, imobiliárias. E aí, obviamente, a gente foi atrás, começou a descobrir uma série de questões relacionadas a esquemas de burlar as regras da prefeitura, usando as imobiliárias e tal, mas tudo começou um pouco a partir desse grafo, dessa análise que a gente fez na forma de grafo. E, bom, é isso. Cada bolinha marrom aqui é uma empresa, cada bolinha verde é uma empresa de... Não, cada marrom é uma empresa de ônibus, cada bolinha verde é uma empresa, uma pessoa física, uma pessoa, e cada bolinha rosa é uma outra empresa que não é de ônibus, é imobiliária, posto de gasolina, oficina, enfim. E aí você vê que tem, além deles serem sócios, né, nessas empresas de ônibus, que são as marrons, tem todo um ecossistema aí de outros negócios também que eles operam. E, obviamente, é o tipo de conhecimento que é muito difícil você ver em tabelas, né? Você não podia passar horas e horas ali olhando, tabular tudo e ficar olhando, mas é difícil analisar essas relações. Então, a gente pode analisar com grafos. Um outro campo é da visão computacional, também bem crescente aí nos últimos anos, onde a gente basicamente pode usar qualquer imagem, vídeo, né, qualquer representação visual assim e transformar isso para usando OpenCV, enfim, algumas outras soluções aí, transformar isso em algo que a gente consiga analisar. Aí eu trouxe um exemplo aqui de um trabalho recente da Deutsche Welle, feito inclusive por um jornalista brasileiro, Rodrigo Menegá, que ele usa essas tecnologias para analisar os resultados. Foi um especial feito no Dia das Mulheres e, basicamente, ele analisou os resultados de acordo com nacionalidade, né? Quando você pesquisava mulheres brasileiras, mulheres alemães, e conseguiu mostrar ali de uma forma quantitativa uma discrepância na forma como as mulheres eram representadas de acordo com a nacionalidade, né? Então, a mulher brasileira associada aí, né, mais fotos sem roupas, né, toda essa questão da sexualização e tal, um trabalho possível graças a essa área de visão computacional. Tem toda também uma questão muito grande aí, né, nessa área de reconhecimento facial hoje em dia, muita gente defendendo que é uma coisa que deveria ser banido por conta das discriminações e tal. Tem esse documentário excelente no Netflix, no Netflix já, o Coded Bias, que aborda isso para quem quiser aprofundar. E texto, né? Texto também é uma forma da gente trabalhar com dados. Então, peguei aqui um outro exemplo dessa área de jornalismo de dados, que é um trabalho do Nexo, em que eles analisaram os 30 anos da Constituição e todas as mudanças que foram feitas aí nesse período. A gente vai ver aqui também um outro projeto que lida, né? Eu vi também que vocês já tiveram um encontro sobre processamento de linguagem natural, então já não é novidade aí para vocês. Então, isso aqui era um pouco para a gente falar da variedade, né? Porque quando a gente fala dados, em geral, as pessoas pensam nisso, né? Tabelas, números e tal, mas a realidade é que tem muitas formas diferentes da gente trabalhar com dados, como a gente viu aqui, né? Então, trazendo agora para tentar entender um pouco mais o que são dados abertos, o que a gente está entendendo com isso, eu trouxe aqui alguns diagramas assim para mostrar, né? Esse aqui é um da ODI que basicamente traz um espectro, né, de dados, desde o que seriam esses dados fechados para acesso interno, então
relatórios de vendas, ou até a outra ponta, o que seriam esses dados abertos para todo mundo, com todas as gradações aqui no meio, né? Então, aqui seria mais próximo desses usos pessoais, e aqui seriam o que a gente busca para os dados governamentais. Então, tem dados de acesso interno, dados que você consegue estar relacionado a uma pessoa, né? Tá, relacionado a um indivíduo ter acesso, então, as licenças de motoristas, por exemplo, dados com acesso restrito a determinados grupos em que você precisa se autenticar para acessar, então, pesquisas médicas ou talvez até, sei lá, grupos de pesquisa na faculdade, dados que são com acesso público, mas não são de acesso, não são considerados dados abertos. A gente tem aí, por exemplo, os dados do Twitter, onde são casos onde a gente tem licenças que, apesar dos dados estarem disponíveis, a gente tem licenças restritivas, né, se aplicando a esses dados que impedem que eles sejam considerados dados abertos, até a ponta lá mais da direita, que seriam esses dados com licenças abertas e que estão disponíveis para reutilização. Aqui eu trago a definição canônica, um pouco assim, inclusive da Openology, que está nesse site do Open Definition, que traz toda a licença, digamos assim, a descrição mesmo, né? Do que a gente entende quando a gente fala que um conteúdo ou algum dado é aberto, né? O que define, quais são os princípios que definem essa abertura. E basicamente a descrição sucinta, né, como está colocado aí, é que dados e conteúdos abertos podem ser livremente usados, modificados e compartilhados por qualquer pessoa e para qualquer finalidade, né? Inclusive finalidades comerciais. E aí tem um adendo ali que pode estar sujeito, no máximo, aos requerimentos, né, aos requisitos de você preservar a autoria, a atribuição da proveniência e de preservar a abertura, né, de que você também não vai fechar esse dado depois que fizer alguma modificação nele, por exemplo. E aí tem todo um amplo conjunto de licenças de dados abertos, eu não vou entrar muito nessa descrição, mas quem já lidou com dados provavelmente já viu que tem também essa questão do formato. Muitas vezes a gente pede uma informação, pede uma tabela ou pede alguma coisa e ela vem em PDF. A gente fica meio nessa situação aí do Chico Buarque triste, Chico Buarque feliz, que você fica todo feliz que chegou o dado, quando vai ver está uma tabela em PDF e você tem que se virar lá para conseguir obter as informações. Então, tem esse modelo do Tim Berners-Lee, que é das 5 estrelas do dados abertos, né? Em que define assim, uma espécie de gradação um pouco do que é considerado dados abertos, de acordo com esse modelo. Tem outros modelos, né? A gente viu uma definição da Open Definition, tem esse modelo das 5 estrelas do Tim Berners-Lee, tem as 3 leis dos dados abertos, enfim, tem várias definições possíveis, mas aqui, basicamente, ele coloca que o primeiro nível de abertura, digamos assim, seria só você ter uma licença aberta, né? Você disponibilizar o dado com uma licença aberta que permita o reuso, ainda que ele esteja em PDF. Isso eu vou fazer um adendo quanto a isso logo mais. Mas, seguindo esse modelo aqui do Tim Berners-Lee, que é até um pouco antigo, né? Mas, seguindo aqui, uma segunda estrela seria dada quando o dado ele está num formato legível por máquina. Ou seja, se a tabela está estruturada num Excel, por exemplo, já é melhor, você já consegue abrir essa tabela e fazer operações de dados, né, nela, enquanto que num PDF isso não é possível.
A terceira estrela seria quando você também utiliza formatos abertos, né? A extensão que está o formato que eu digo aí é indicado aí geralmente pela extensão do arquivo, né? A forma como você está armazenando esses dados também é aberto. O XLS, como vocês sabem, é propriedade da Microsoft, XLSX, né, hoje em dia. E tem padrões abertos que garantem essa interoperabilidade entre os programas e tal. E aí seria essa terceira estrela, o padrão mais famoso aí para dados tabulares é o CSV. E aí eu fiz uma linha aí para dizer que na legislação brasileira, dado aberto é só daí para frente. Então, se vocês fizerem um pedido de lei de acesso à informação, por exemplo, e solicitarem um dado, vocês podem colocar que vocês querem o dado como CSV, porque a gente tem uma legislação que suporta isso, que dá os fundamentos para esse entendimento de dados abertos. Então, para a gente considera dados abertos só daqui para frente. Ele precisa estar num formato legível por máquina, precisa ter uma licença aberta e precisa estar num formato aberto, né? E aí aqui tem uma progressão aí, né? As 4 estrelas seria quando esse dado tem uma URI, tem um identificador de recurso, né, único ali que você consegue acessar. A gente pode pensar talvez aí um paralelo com a ideia das APIs, né, de você ter um endereço ali que identifica aquele objeto de forma única. E a último, o horizonte lá, que é uma coisa que ainda está num estado bem embrionário, eu diria, que é essa ideia dos dados linkados e interconectados, né? Do linked data. Talvez o exemplo mais operacional disso seja a DBpedia, que talvez, não sei se vocês conhecem, mas é basicamente uma iniciativa que tenta fazer uma representação do conhecimento da Wikipedia como grafos de conhecimento, né? E aí você consegue usar a linguagem... Tinha um botãozinho aqui de você fazer um... Deixa eu ver se eu acho aqui. Você consegue usar uma linguagem bem parecida, não bem parecida, mas similar ao SQL para fazer consultas, como se fossem perguntas, né? Tinha algum lugar aqui que você conseguia fazer um teste online, aqui, SparkL Online Database. Bom, navegando aqui, se quem tiver interesse consegue achar, eles mudaram o site recentemente, eu me perdi aqui onde está agora. Mas seria o exemplo assim que eu acho mais representativo do que seriam essas 5 estrelas na visão do Tim Berners-Lee, né? Seguindo aqui, então, esse diagrama aqui, ele traz o que a gente chama do data pipeline, ou do fluxo de trabalho com dados. É uma metodologia um pouco mais etapas, assim, né? Uma esquematização mais linear do que é na realidade. Na vida real, a coisa é cheia de idas e vindas entre essas etapas, mas de forma esquemática e didática, eu acho que ajuda a gente a entender que é um pouco o caminho que a gente percorre ao estar trabalhando com dados. Então, desde fazer uma boa pergunta, e aí eu acho que, enfim, vocês estão na academia também, né? Eu sei que tem gente de fora, mas acho que a maioria aqui está na pós-graduação, então imagino que todo mundo que tem essa experiência assim já sabe o valor que tem se conseguir fazer uma boa pergunta, né? O quanto que a gente conseguir fazer um recorte e conseguir usar os termos e conseguir entender bem o que a gente quer, qual é a nossa dúvida, muitas vezes já é metade do caminho andado, né? E todo o resto ali vai se derivar. O que acontece muitas vezes é que a gente começa com perguntas muito frouxas ou ainda sem muito conhecimento da área e depois vai ter que ir descobrindo ali no início. Mas é uma etapa e um exercício muito importante, né? E a gente conseguir saber o que a gente quer perguntar.
Depois, obviamente, a gente precisa encontrar os dados, e aí a gente pode pensar toda essa área. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas iniciativas que a gente desenvolveu nessa etapa aí, mas pesquisar, conseguir usar os recursos de busca, saber fazer pesquisa avançada e tal, tudo isso ajuda a você encontrar onde está a informação. E aí, muitas vezes, esse processo de obter informação vai te demandar um trabalho, seja porque você vai ter que raspar páginas HTML, seja porque você vai ter que fazer requisições para uma API. Então, todo esse processo de obter os dados está representado aí. Essa etapa de verificação e limpeza, né? Você checar se os dados estão coerentes, né? Estão fazendo sentido, e limpar os dados, que é onde a gente passa a maior parte do tempo aí. Infelizmente, é nessa etapa que é bem pouco glamurosa, mas é parte fundamental e já é da mesma forma ali como eu falei, né? Também que quando a gente fala de dados, a gente está escolhendo o que abstrair, o que manter. Quando a gente fala de limpeza de dados, a gente também está escolhendo o que vai para a próxima etapa da análise e o que não vai. Então, muitas vezes é encarado um pouco essa etapa de limpeza como uma coisa meio manual, meio serviço braçal, mas é uma etapa crítica também, né? Porque é a partir daí que a gente vai ver de fato o que vai sair para análise ou não. A análise é a parte mais divertida, né? Ou a princípio que a gente vê mais, que a gente tem mais interesse, é onde a gente vai testar as nossas hipóteses, vai ver se o que a gente está imaginando faz sentido, enfim, vai fazer. A gente gosta de usar essa metáfora de entrevistar as bases de dados, né? A gente tem um pouco essa trajetória aí na comunicação, no jornalismo, e aí a gente gosta de pensar em entrevistar as bases de dados e tratar uma entrevista com uma base de dados da mesma forma como a gente trata uma entrevista com uma fonte qualquer. A gente não vai acreditar em tudo que for dito, a gente vai checar por outros modos, vai tentar validar aquilo de outras maneiras e não comprar as respostas dessa análise de primeira pelo valor de face. E, por último, a etapa ali de apresentação, que envolve toda essa área de visualização de dados, design, etc. Outra metáfora aqui que a gente usa é essa do bolo, né? Os dados como, digamos assim, os ingredientes brutos, mas que por si só são bem pouco úteis, né? Se você bota um quilo de farinha e uns ovos ali para uma pessoa num restaurante, não vai fazer muito sentido. Então, da mesma forma, a gente pensa esses dados, assim, os dados na sua forma original, digamos assim, eles não dizem muito. A gente precisa cozinhar eles, né? Esse processo de fazer o bolo, produzir informações sobre ele. Depois tem essa etapa da visualização de dados, que seria equivalente a essa apresentação, para, de fato, a gente gerar algum conhecimento, gerar alguma transformação social ou causar algum impacto com isso. Vou passar, eu estou falando um monte já, daqui a pouco faz 1 hora já e ainda estou chegando na metade. Então, vou passar um pouquinho mais rápido aqui para falar logo do que a gente faz na Openology e deixar o tempo para a gente conversar. Aqui eu vou trazer uma adaptação um pouco desse relatório aqui, que é a terceira onda dos dados abertos, só que eu dei uma canibalizada nele aqui, eu transformei ele um pouco adaptei um pouco para a nossa realidade e um pouco dos meus pitacos também, mas trouxe essa ideia desse relatório da Open Data Policy Lab, da Universidade de Nova York, se eu não estou enganado, isso aí, do GovLab, e eles colocam esses 3 momentos dos dados abertos, né? Um primeiro momento seria um pouco caracterizado pelas leis de acesso à informação, pela a possibilidade de você obter dados mediante requisições. Então, a gente tem um marco aí no Brasil, inclusive fazendo 10 anos, aí, né, uma década, da promulgação da Lei de Acesso à Informação, que, sem dúvida, foi
um avanço enorme assim, né, em termos de transparência, apesar de ser um direito constitucional. Essa regulamentação, de fato, criou mecanismos para as pessoas conseguirem acompanhar e obter dados governamentais, mas num primeiro momento ainda muito restrito a certos profissionais, assim, né? Jornalistas, advogados, poucas pessoas ainda de fato usufruindo desse direito. Um segundo momento a gente poderia pensar talvez como, óbvio, essas divisões são sempre esquemáticas e falhas, né? Mas é só para a gente ter aí um esboço para pensar um pouco como esse campo foi evoluindo no Brasil desde então, que seria a criação dos portais nacionais, né, de dados abertos, onde os dados estão abertos por padrão, né, eles estão disponíveis lá, você já não precisa necessariamente fazer uma requisição, você vai lá, entra e baixa. Claro que tudo isso ainda coexiste, tem coisa que não está em portais de dados abertos, que você tem que pedir, tudo mais, mas é só, novamente, para a gente pensar um pouquinho essa evolução. A gente tem uma ampliação um pouco aí desse público, uma apropriação maior por parte de empresas, de startups, da academia, algumas iniciativas de tecnologias cívicas, essa profusão de painéis interativos, dashboards e tudo mais. E um terceiro momento, que é o que o relatório chama dessa terceira onda de dados abertos, eu acabei esquecendo de trocar aqui o subtítulo, mas basicamente com foco mais nessa reutilização dos dados, né? Não propriamente na disponibilização, no acesso, e mais na forma como esses dados são apropriados e também nesses processos de abertura e apropriação de dados, não só numa escala nacional, mas em escalas, às vezes, ultralocais. Então, você entender com dados a realidade de uma cidade, de um bairro ou de uma rua que seja, e trabalhar nessa dimensão mais local. Tem um tema também, né, que eu coloquei, né, nesse momento atual, que é um pouco não vou falar um dilema, mas essa tensão um pouco entre proteção de dados pessoais e transparência, que é um debate, inclusive, super atual. A gente está tendo aí já a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um avanço no sentido de proteger os dados das pessoas e criar uma regulamentação para isso, né, para a proteção de dados pessoais por empresa, nossos dados nas mãos de empresas e tudo mais. Por outro lado, também ela está sendo usada como justificativa para uma diminuição de transparência. Então, o governo, por exemplo, já usou LGPD, já usou proteção de dados pessoais para não divulgar mais lista de trabalho escravo. Então, esse talvez seja um dos frontes aí de transparência pública que a gente vai ter que fazer um debate muito qualificado entre quais são os limites dessa proteção de dados pessoais e o que a transparência, o que a gente precisa ter acesso para conseguir fazer controle social e tudo mais. E aí eu acho que entra também essa apropriação dos dados abertos por organizações mais de base, né, base comunitária, e todo esse debate aí de políticas públicas baseadas em evidência, que também é bem atual, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o que a gente faz na Open Knowledge Brasil. Primeiro, o que é a Open Knowledge Brasil? Ela é um capítulo de uma rede internacional da Open Knowledge, tem Open Knowledge em outros países, mas a gente atua de forma independente, no sentido de que a gente nós somos uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada no Brasil, registrada por brasileiros, né, como uma organização da sociedade civil como outra qualquer. A gente de alguma forma, representa um pouco essa rede localmente, mas, por outro lado, também não recebe nenhum tipo de financiamento internacional da rede da Open Knowledge e nem de outras. A gente não tem
nem outras empresas, nem governo, nem partido político. A gente não recebe financiamento recorrente. A gente desenvolve projetos, presta serviços e faz iniciativas e busca uma sustentabilidade de algumas formas, eu vou falar, mas até pelo nome ser estrangeiro, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente é parte de uma rede global de pessoas e organizações super endinheiradas que estão atuando e tal. E, na verdade, a gente está mais próximo mesmo da realidade de sociedade civil no Brasil, com todas as dificuldades aí. Então, a gente depende muito da colaboração das pessoas, né, nos projetos. E é isso, a gente atua de forma independente, tem total autonomia sobre as decisões e posições da organização aqui no Brasil, sem precisar pedir aprovação ou nada para a Open Knowledge Internacional. A gente está estruturado em 3 eixos principais: a escola de dados, que é o que eu vou falar, é o eixo que eu estou mais à frente, a inovação cívica e a advocacy pesquisa. Vou mostrar aqui brevemente um destaque dos principais projetos de cada eixo e vou falar um pouquinho mais da escola de dados, que é o que eu estou à frente. Então, o eixo de advocacy, deixa eu até colocar aqui, é um eixo um pouco mais recente na história da organização. Esse aqui é o nosso site. Vocês conseguem ver mais ou menos também tudo que eu vou falar, tá? Por aqui, algumas redes que a gente faz parte. E o eixo de advocacy, basicamente, ele vai buscar essa incidência sobre transparência e acesso à informação no poder público de forma mais direta, né? Então, tem uma iniciativa aí de monitoramento da infraestrutura nacional de dados abertos, tem o Open Data Index, que é um índice de dados abertos para medir, né, um pouco o grau de transparência e de abertura de dados da administração pública. E um pouco nessa linha, um projeto recente, mais recente, né, criado no ano passado, que teve bastante repercussão nacional e desencadeou aí um processo bem interessante, que foi o índice de transparência da Covid. Com o início da pandemia, nos primeiros meses ali, a gente tinha um déficit muito grande de acesso à informação para entender o que está acontecendo em termos de casos e tudo mais. E a estratégia, né, do eixo de advocacy foi basicamente, bom, então vamos fazer um ranking, vamos medir, vamos fazer um acompanhamento periódico do que está sendo disponibilizado e da qualidade dessa informação que está sendo disponibilizada. E isso foi interessante porque desencadeou um processo de competição saudável entre os órgãos, porque ninguém queria ficar mal no ranking, né? E, ao mesmo tempo, os gestores públicos que estavam bem no ranking usavam isso um pouco como uma forma de falar, olha, estamos fazendo nosso trabalho. E é isso, ao longo do tempo, deu para ver claramente assim deixa eu ver se eu acho aqui a primeira versão, uma evolução muito grande, né, dos processos de transparência. Então, deixa eu ver aqui, 3 de abril, a gente estava numa situação assim, onde o vermelho é opaco e os países com transparência mais alta estavam aqui. Em junho, a gente já melhorou usando... Está separado aqui em versões, porque cada versão adotou uma metodologia, né? E, claro, à medida que a gente foi observando que estava tendo um impacto ali na administração pública, o pessoal de advocacy também foi subindo a régua, né? Então, vamos fazer metodologias mais exigentes, né? Vamos avançar mais nessa transparência. Então, esse é o eixo de advocacy. Tem outras iniciativas, tem um curso que a gente está preparando de proteção de dados pessoais. Vamos falar aqui rapidinho do eixo de inovação cívica, que tem uma abordagem mais de aplicar as tecnologias para fazer esse monitoramento cívico e promoção de transparência. Eu separei aqui alguns projetos. O Vijay falou que alguns foram até, parece, mencionados já.
O Querido Diário é um projeto que tem uma história já, mas foi relançado, né? Foi uma campanha lançada recentemente, que tem a nada fácil objetivo aí de tornar todos os diários oficiais dos municípios brasileiros, disponibilizar eles de forma acessível. Então, basicamente, são vários raspadores, é um projeto de código aberto, então vocês podem, quem souber Python, quiser colaborar construindo um raspador para a sua cidade, pode entrar lá no GitHub e colaborar. São vários raspadores que vão baixando os diários oficiais e criando... Então, baixando e, em geral, vem em PDF, né? Essa desgraça de PDF, e vai transformando em dados acessíveis, né? Então, aqui, por exemplo, a gente consegue pesquisar no Diário Oficial em texto puro, né? Facilitando esse processo de abertura de dados, que é um pouco o log, né, da administração pública, para usar um conceito aí da computação. É onde tudo que está acontecendo está registrado ali, só que é muito difícil a gente ficar lendo o Diário Oficial todo dia, né? Porque é enorme, é difícil separar ali o joio do trigo. Então, a ideia do Diário Oficial é criar essa primeira camada também para outras aplicações conseguirem ler o Diário Oficial, conseguirem fazer visualizações e favorecer um pouco o monitoramento dos governos por meio dessa ferramenta. O Serenata de Amor, também um projeto, talvez seja o mais famoso, que é um projeto que usa inteligência artificial para fazer monitoramento da cota de exercício da atividade parlamentar. Aquele dinheirinho que os parlamentares recebem para gastos relacionados ao mandato, e basicamente tem a Rose, um robô que vai acompanhando esses gastos e notando coisas que ferem o regulamento de uso dessa verba ou que estão fora do padrão. Então, sei lá, o cara gasta num almoço em Brasília e 30 minutos depois ele bota lá uma nota também de um almoço no Rio de Janeiro. Então, assim, é completamente impossível. O gasto do parlamentar é só ele que pode usar, né? Então é completamente impossível que ele tenha comido em Brasília e 30 minutos depois tenha almoçado de novo no Rio de Janeiro. Então a Rose vai lá e avisa e pede para as pessoas ajudarem a verificar, né, se esse gasto realmente fere o regulamento. E já teve caso aí de parlamentar reconhecendo que gastou de forma equivocada, devolvendo dinheiro e tudo mais. Parlametria, o Justa, a rede de embaixadores também são outros projetos da rede de inovação cívica, do eixo de inovação cívica. Está tudo descrito no site. E o da escola de dados, que é o que eu vou falar aqui um pouquinho mais, que o que a gente faz na escola de dados é basicamente trabalhar essa dimensão da educação, do letramento de dados e de como que a gente consegue ajudar pessoas e organizações a transformarem esses dados em pautas, investigações jornalísticas ou evidências que uma organização da sociedade civil pode utilizar para ajudar a ter mais impacto, né? Ou mudanças sociais de forma mais direta. A gente faz isso por meio de cursos, produção de conteúdo e comunidade. A gente tenta trabalhar muito essa dimensão de comunidades de aprendizado, né? Essa ideia de que você pode aprender coletivamente, pedindo ajuda em grupos, por meio de eventos e tudo mais, e não aquela ideia assim da pessoa que vai se trancar em casa sozinho e ficar ali batendo a cabeça na parede até aprender a analisar alguma coisa ou para fazer alguma coisa na programação, enfim. Então, a gente tenta trabalhar isso de várias formas. Falar aqui um pouquinho de alguns cursos mais recentes que a gente fez. Esse aqui é um curso que a gente está realizando agora, está no meio aí dele, de Python para inovação cívica. Basicamente, um curso de introdução à programação de Python,
mas justamente vendo como que a gente aplica Python, não a programação pela programação, mas como que a gente aplica esses conhecimentos em projetos reais de monitoramento cívico, né, de acompanhamento do governo, como Serenata de Amor e o Querido Diário. É um curso que é uma parceria um pouco entre a Escola de Dados e o eixo de inovação cívica da OK, né? Aí tem outros aqui, né? Cursos que a gente já realizou e estão disponíveis aqui para acesso gratuito, só vocês entrarem, se cadastrarem e usar. Jornalismo de dados local, basicamente a gente mostrando assim para jornalistas que fazem cobertura do seu estado, da sua cidade, como que eles conseguem acessar bases de dados nacionais, filtrar as informações do seu território, da sua localidade e produzir conhecimento a partir disso, em temas como, por exemplo, educação, saúde, tem um módulo do IBGE, a gente dá dicas de uso de lei de acesso à informação, e o curso que, na verdade, talvez tenha originado aí um pouco o convite para eu estar aqui, que é o curso de jornalismo de dados ambientais, que a gente realizou esse ano, e teve a participação da Lúbia e do Luiz Maurano do INPE, justamente falando no módulo 2 aqui, no módulo 3, de como usar os dados do PRODES e do DETER, compartilharam um pouco do Terra Brasilis e deram um puxão de orelha aí nos jornalistas, dizendo quais os erros que os jornalistas, em geral, cometem ao tentar interpretar esses dados aí de desmatamento e tal. E, basicamente, todos os cursos são bem orientados à prática, né? A gente tem um módulo introdutório, mas aqui é basicamente uma introdução de QGIS, aqui a partir dos dados de Terra Brasilis, e aqui a gente mostra um pouco a ideia do Siga o Dinheiro, né? De quais bases de dados a gente pode usar para investigar crimes ambientais, entender quem compra esses produtos resultado, né? Essas mercadorias que são resultados de crimes ambientais e de quem financia o desmatamento no Brasil, tudo a partir de dados públicos, dados que estão aí disponíveis, que a gente só precisa realmente saber, entender como analisa, como vai atrás deles. Nesse âmbito aqui também, deixa eu puxar aqui, a gente fez uma outra coisa interessante, que é alguns tutoriais sobre dados ambientais, e um esse fonte de dados para investigação sobre meio ambiente, em que a gente desenvolveu um catálogo de dados ambientais no Brasil para facilitar pesquisadores e pessoas da área que estão debruçadas sobre esse tema se localizarem, né? Tem várias fontes de informação sobre isso, então a gente criou abas aqui, então foi um catálogo colaborativo, então dados de nível municipal, né? Então tem vários temas aí: água, licenciamento ambiental, agropecuária. Inclusive, vocês podem entrar aqui no endereço, quem tiver interesse. Uma forma de colaborar com a gente pode ser essa: você pode entrar aqui bit.ly/dados ambientais, ver se sua cidade já está preenchida, ou pegar alguma outra cidade da sua região, ver se tem um portal da Secretaria de Meio Ambiente, se tem dados, coloca aqui e a gente vai catalogando aqui todos os dados ambientais dos municípios brasileiros. Dados de estados, então também já tem bastante coisa aqui, ó, os links, tudo. Se você precisar estar investigando um determinado estado, você pode vir aqui e já ver quais são as fontes de dados que tem sobre o meio ambiente lá. E dados nacionais também, tem bastante coisa. Dados sobre empresas e pessoas, algumas dicas aqui. E de satélites também, bem interessante para quando a gente está falando de dados ambientais. Então é isso, a gente produz curso, produz tutorial. Deixa eu ver o que mais aqui. A gente tem assim o CODA, que é uma conferência anual, está indo para a 6ª edição, a maior conferência de jornalismo de dados e métodos digitais da América Latina. Esse ano vai acontecer de 8 a 13 de novembro. E
atualmente a gente ainda está com pouca coisa aqui no site, ainda vai colocar a programação no ar, mas você pode ver a edição passada aqui, escoladedados.org/CODA 2020. Ano passado, por conta da pandemia, a gente fez online, né? E boa parte aqui, uma parte considerável dos materiais já está com acesso aberto. Então, tem workshops de temas variados. Enfim, vocês já têm aí um nível de computação avançado, mas às vezes pode ser interessante ver coisas sobre visualização de dados. Teve um workshop com Alberto Cairo, que é uma referência mundial aí nessa área de visualização de dados, que fala sobre como tomar boas decisões na área de design. A gente teve workshop sobre Open Source Intelligence, ou SINT, que é inteligência com fontes abertas, né? Quem trabalha com cibersegurança, segurança digital, talvez esteja familiarizado com esse termo. Workshop com o pessoal do Bellingcat, que também é uma referência mundial aí nessa área de Open Source Intelligence. A gente tem um eixo de atuação que a gente começou a desenvolver também, né? Tem um curso sobre isso, que é de publicadores de dados. Então, com uma ideia assim de vamos treinar não só os jornalistas, as pessoas que estão usando os dados, mas vamos treinar os gestores públicos. Ao invés da gente ficar reclamando de que os gestores ficam colocando dado em formato horrível, ficam colocando uns PDFs lá para a gente ter que se virar, então vamos mostrar para eles, né? Vamos fazer um curso para mostrar como fazer publicação de dados usando as melhores práticas internacionais. Então, é um curso que a gente fez. Teve uma trilha no CODA do ano passado sobre isso. A gente falou sobre Apache NiFi, por exemplo, para automatizar processos, sobre Elasticsearch. A gente tem também um e-book sobre isso, para quem quiser ver mais. A gente tem alguns e-books, na verdade. Tem um desses sobre publicadores de dados. Tem um que a gente fez que é mais voltado para a comunicação, né? Para quem quer trabalhar com dados na área de comunicação, tudo com acesso gratuito. Só entrar aqui escoladedados.org/books e acessar. E queria convidar vocês a participar do CODA esse ano, 8 a 13 de novembro, já podem salvar aí na agenda. Deixa eu ver o que mais aqui que eu separei para falar. Ah, sim, duas coisinhas. O e-book eu já falei. O jornalismo de dados.org é uma iniciativa que a gente desenvolve junto com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e agora a Transparência Brasil está se juntando aqui no prêmio, que é basicamente uma área de apoio à comunidade de jornalismo de dados, mas quando a gente fala jornalismo de dados, a gente está sendo bem generoso aí. Então, basicamente, a gente está pensando comunicação de uma forma mais ampla, né? Acaba que o jornalismo de dados tem uma trajetória, tem mais gente envolvida e tal, mas a gente pode pensar como o uso de dados na comunicação um pouco de forma mais ampla também. E atualmente tem duas frentes. A gente está trabalhando aqui, vai colocar uma terceira frente aqui nessa plataforma, nesse toolkit, nesse site, né? Mas um é o prêmio, um prêmio basicamente para reconhecer os melhores trabalhos de jornalismo de dados no país. O Brasil é um país que tem um destaque internacional nessa área de jornalismo de dados. Se a gente pega premiações internacionais como o Sigma Awards ou o antigo Data Journalism Awards, a gente vê que o Brasil fica ali atrás dos Estados Unidos, praticamente só no mundo em termos quantitativos de trabalhos inscritos e com um nível de excelência muito grande, assim, muita gente boa fazendo trabalhos de altíssima qualidade nessa área de jornalismo de dados. Então, o prêmio é um pouco para reconhecer esses trabalhos e estimular também quem está começando. Vocês podem ver aqui os ganhadores do ano passado. Ficou meio desformatado aqui, a gente vai ver depois o que está acontecendo. A fonte ficou com a mesma cor de fundo, né? Mas tem também uma galeria aqui, ó, que é de todos os trabalhos inscritos, não só os ganhadores. E aí dá para ter uma ideia aí da variedade de trabalhos e temas e de abordagens possíveis que está a imprensa brasileira
E aí, quando eu falo imprensa, a gente está pensando tanto assim, a Folha tem um núcleo de dados, o Datafolha tem o Estadão Dados. Então, tem os grandes veículos que estão reconhecendo essa importância e criando núcleos de dados, juntando gente da computação, da estatística, com jornalistas, mas a gente tem também pequenos veículos, assim, coletivos, pequenos grupos, com atuação super local, sem financiamento, sem apoio, fazendo na raça, também produzindo trabalhos excelentes. Então, é bem diverso mesmo. Vale a pena dar uma navegada aqui, o Volt também. Tem várias iniciativas bem interessantes. A agência pública, que é também, né, um veículo independente. Várias iniciativas bem interessantes, algumas maiores, CNN Brasil, outras de âmbito mais local, mas todas com essa vertente de trabalhar com dados, né? Então, além do prêmio, o prêmio a gente vai lançar ele, inclusive, na segunda que vem, no Congresso da Abrage. Então, se vocês conhecerem ou se envolveram com algum projeto relacionado ao uso de dados na comunicação, vocês podem mandar. Vai abrir segunda-feira. É só entrar aqui no site, que já vai estar atualizado com o link de inscrição. E tem também um espaço aí que é o fórum, que é basicamente uma espécie de Stack Overflow aí do jornalismo brasileiro. O pessoal entra para tirar dúvida, fazer perguntas. Não estou conseguindo fazer isso, não sei o que fazer nessa situação, estou com um pedido de like, eu não consegui resposta, ou quero raspar algum dado e não estou conseguindo, não consigo abrir o arquivo aqui no SQL, e a gente vai ajudando. É uma forma também de deixar documentado, né, e de aumentar um pouco os conteúdos sobre dados e sobre o uso de dados em língua portuguesa, porque a gente sabe que a maioria dos conteúdos estão em inglês, infelizmente ainda, né? Então, é um pouco a nossa contribuição, um espaço aberto para qualquer pessoa, só entrar aqui, postar sua dúvida. Sempre a gente tenta responder, tem pessoas também que frequentam e a gente vai conversando por lá. Por último, para terminar, eu achei que ia falar 20 minutos, eu disse que eu sempre subestimo o tempo, falei, sei lá quanto tempo já, mais de uma hora, mas só para dizer assim, como eu disse, a gente é uma organização sem fins lucrativos que depende fortemente da colaboração das pessoas, né, do apoio de diferentes formas. Então, aqui eu coloquei algumas formas de apoiar. Então, se você quiser fazer um apoio pontual para a Open Knowledge, tem esse site, tem lá o Pix, pode fazer um Pix, transferência. Se você gostou do Serenata de Amor e acha que é importante monitorar os gastos do parlamentares e desenvolver essas tecnologias de inteligência artificial para monitoramento do legislativo, tem o financiamento do Serenata. Se você já acha que o Querido Diário é uma iniciativa que merece aí, que é importante liberar os conteúdos dos diários oficiais, tem o financiamento do Querido Diário. Se você achou bacana o trabalho da Escola de Dados, a gente tem essa iniciativa aqui, que é a membresia, um programa de membros da Escola de Dados, que basicamente o que vai é uma anuidade e equivalente aí a mais ou menos R$ 15 por mês. E o que vai te dar direito? Ela dá direito ao CODA, à conferência. Então, você entrar aí no programa de membros, você já está automaticamente inscrito no CODA, que vai ser em novembro, um acesso completo. Você tem desconto em todos os cursos que a gente realiza e tem uma newsletter que a gente edita mensalmente, que manda primeiro para os membros e depois a gente coloca de acesso aberto, que são os boletins, que é basicamente um resumo aí das principais novidades e atualizações, temas importantes da área de dados no Brasil. Então, a gente tem aqui sempre uma agenda com as editais, eventos, oportunidades de financiamento de projeto, tudo mais. Uma área aqui que é um pouco as notícias, o que aconteceu de interessante,
o que a gente está trazendo de destaque, artigos acadêmicos que são relevantes, uma área de dicas de recursos pedagógicos, né, para ser cursos ou coisas, tutoriais que você pode aprender, um projeto inspirador, que a gente acha que é um projeto de destaque, usando dados, e uma sessão final ali que é um pouco as atualizações de software, né? E bases de dados. Quais são as bases de dados novas que foram liberadas? Quais as novidades aí de atualizações de versões dos principais programas relacionados ao uso de dados? E a gente vai tentando manter o pessoal atualizado. Como eu disse, primeiro a gente manda para o membro, depois a gente abre o acesso. Então, é uma das vantagens também desse programa de membresia. Você está, com certeza, ajudando bastante a gente. Tem também um grupo no Telegram com os outros membros da Escola de Dados, que a gente conversa, troca informação e tal. E tem formas de colaborar também não financeiras. A gente tem na inovação cívica, a gente tem a rede de embaixadoras, por exemplo, que eu acho que não está com chamada aberta, mas basicamente uma rede de pessoas que está interessada nesse tema e que quer apoiar as ações de inovação cívica, colaborando de alguma forma, né? Não necessariamente código, mas pode ser de outras formas de colaboração. Você pode também fazer tradução de conteúdo, você sabe inglês, uma forma de colaborar muito bacana com a gente. Tradução, como a gente disse, a gente tenta ampliar esse repertório de conteúdo em português, então a gente tem uma fila de materiais interessantes que a gente acha que valeriam a pena serem traduzidos para o português, e uma forma de apoiar é produzindo conteúdo, traduzindo conteúdo. A gente coloca tudo no blog, ou criando tutoriais, né? Tá aberto também. Você quer fazer um tutorial sobre uma ferramenta, sobre algo, a gente está aberto. A gente coloca aqui no site, obviamente, dá todos os créditos de quem produziu, tudo mais. E é isso. Esse espaço, o nosso blog e os tutoriais estão abertos aí para colaboração. Quem tiver interesse de mandar alguma contribuição também é uma forma de nos ajudar. E, ufa, acho que é isso. Falei um monte, espero que tenha sido um pouco interessante aí, que vocês não tenham dormido, e vamos conversar agora. Adriano, muito obrigado mais uma vez aí, compartilhar seu conhecimento e muito parabéns pela iniciativa sobre jornalismo desses dados, né, de diversos aspectos, né, de tentar avaliar, como é que chama, os gastos dos parlamentares e até sobre dados de desmatamento e outros problemas que o Brasil passa por isso. Você já avaliou qual o seu público, por exemplo? Uma coisa que eu vejo, o governo também está tentando disponibilizar os dados, né? Mas às vezes para tentar achar um certo dado é um esforço muito grande. E a longo prazo a ideia é os dados sejam alcançados até por leigos, né? Para facilitar. Você tem estatísticas de quem que realmente são os seus público, assim, que em massa assiste sempre está avaliando, fazendo download dos dados, etc. Ou acessando para ter mais informações? Na escola de dados, a gente tem uma boa parte, assim, talvez, eu diria que talvez próxima da metade aí do nosso público é de jornalistas. Certo. Desde o início, a gente teve um foco na escola de dados desde 2013, quando foi criada aqui no Brasil. Ela teve um foco muito grande no treinamento de jornalistas. Eu acho que o campo de jornalismo de dados nesses últimos anos também avançou bastante. Então, tem uma boa parte aí de pessoas que são jornalistas tentando entender como fazer sentido desses dados, transformar esses dados em reportagens, em investigações e tudo mais. Por outro lado, a gente tem também aí cientistas sociais, pessoas das ciências humanas que estão interessadas em métodos quantitativos. Então, tem gente se aproximando, gente que vai, acompanha e tal.
E tem talvez aí um público mais recente, como eu disse, que a gente está criando estratégias de formação há menos tempo, assim, de forma mais recente, são os publicadores de dados, que são as pessoas que publicam os dados, Entendi. né, que estão ali nos órgãos públicos administrando o portal de transparência e colocando as informações no ar, ou gerenciando esses dados dentro do órgão. Então, como que a gente consegue formar eles? Eu diria que é esse público, e aí tem também uma parcela de desenvolvedores, cientistas de dados, pessoas da computação que acompanham as atividades, que veem ali coisas mais pontuais, mas eu acho que seriam esse o recorte. Entendi, entendi. Não, legal, legal. Pessoal, aí para vocês agora, se vocês publicarem no chat, eu leio, ou, por favor, usem o microfone para fazer pergunta direto para o Adriano. Durante sua conversa, Adriano, a Cristiane Murta Nascimento, fez um chat sobre vídeo interessante da Florence Nightingale. Parece que no YouTube tem um programa não, um vídeo, A Beleza dos Diagramas, fala justamente sobre isso. Então, está aqui no chat, quem quiser ver. Só fique à vontade de fazer perguntas. Eu sei que alguns de vocês têm aula às 3h30. Nenhum comentário? Eu vou deixar aqui no chat também novamente meu e-mail, porque Tá, se a porque aí gente pode tiver ser. que encerrar, se alguém quiser mandar Tá. uma mensagem ou entrar em contato depois também. Tá. Não, tranquilo. A gente vai conversando. E uma coisa que eu ia perguntar o Brasil tem uma iniciativa muito boa, né? Em, por exemplo, tentar informatizar o máximo possível, né? Situação, por exemplo, o SUS, por exemplo. Só que o SUS tem um problema, por exemplo, o Sul-Sudeste eu vejo que está muito bem organizado em termos de você viu, tomou vacina, já tá colocado o seu nome e no próximo mês, se você quiser tomar a mesma vacina, diz, não, você já tomou, etc. Mas eu vejo que parece que eu tenho muitos colegas do Norte e Nordeste, eles falam que ainda as coisas não funcionam direito. Então, às vezes está funcionando, o sistema cai, eles têm que anotar papel. Então, eu vejo uma iniciativa, por exemplo, o Brasil é um exemplo, na urna eletrônica. Pô, foi um sucesso, é referência mundial. Automação bancária, em termos de proteção de dados, tem problemas? Tem. Então, mas algumas coisas, quando tem iniciativas assim, tipo o SUS ou o próprio RG, né? Cada um parece que pode tirar em cada estado uma RG diferente, né? Nessas coisas, acho que iniciativas estão mais lentas, né? Eu não sei o que falta, não sei se é pressão popular que precisa, ou é momento político, uma decisão política que tem que ser. Acho que ajudaria, na minha opinião, nesse sentido, né? Sim, eu acho que tem um desafio aí, né? Como a gente, quando estava falando ali os momentos dos dados abertos, a gente teve alguns avanços consideráveis a nível assim, federal, do governo nacional, né? De transparência, de ter mecanismos de transparência ativa e passiva e tudo mais, mas tem muito trabalho ainda a ser feito em âmbito regional, e eu acho que realmente não. Tanto as conquistas que a gente já teve até agora, quanto esses avanços que a gente pode ter, eles só vão acontecer, as conquistas só vão se manter e os avanços só vão acontecer com o acompanhamento das pessoas, com pessoas de fato demandando, cobrando, se organizando localmente para cobrar o seu governo, a sua prefeitura, ou protocolando pedidos, usando os mecanismos legais. Então, eu acho que sim, é o que falta, né? O que precisa ser fortalecido é um pouco essa demanda da sociedade civil e uma exigência, né, de transparência e de que o governo cumpra essa obrigação de transparência com a coisa pública. Porque, novamente, os avanços, a lei de acesso à informação só aconteceu porque tinha um movimento organizado
de pessoas lutando pela regulamentação desse direito constitucional, e a gente já viu aí exemplos de retrocesso. Então, novamente, também os direitos eles não estão escritos em pedra. Eles estão sujeitos a retrocessos e a gente perder conquistas cotidianamente, né? Ainda mais nos tempos atuais. Então, eu acho que é importante mesmo essas redes e, enfim, a OCA tenta ser um pouco esse hub, né? Tem a rede de embaixadoras, tem as iniciativas, a gente tenta favorecer, mas as pessoas podem se organizar localmente, de outras formas, enfim. E eu acho que tem que cobrar, tem que demandar mesmo para a gente conseguir avançar mais. Inclusive, nesse sentido, iniciativas como a de vocês é muito importante, né? Porque você também tenta chegar à população que quer ver os dados que não estão disponibilizados diretamente para órgãos do governo, e quem sabe isso também motiva eles a tentarem se organizar e pressionar. O Felipe Duarte, aqui do nosso programa, ele gostou muito da sua palestra, ele disse que vai querer colaborar, porque ele é especialista em Python e R, tá? Certamente ele deve entrar no site e tal. Qualquer dúvida, ele entra em contato contigo por e-mail. Legal. Sobre o seu comentário anterior, acho que é isso. Eu só queria fazer um adendo, assim, que tem várias formas da gente fazer essa trincheira aí, né, da transparência. Sim. Tanto cobrando os governos, fazendo pedido de lei de acesso à informação, mas você pode também, por exemplo, uma iniciativa como o Brasil I/O, que é pegar dados que estão disponíveis de forma não estruturada e deixar eles disponíveis de forma estruturada. É uma coisa que o pessoal da computação, que tem esse conhecimento técnico, muitas vezes consegue fazer, e isso que você está fazendo, às vezes uma organização da sociedade civil, ou, enfim, sei lá, alguma outra pessoa vai conseguir, então, por conta disso, fazer uma demanda ou entender algo. Então, tem várias formas de fazer essa frente, né? Dá para fazer com pedidos, protocolos, dá para fazer com códigos, dá para fazer com comunicação, pegando as bases de dados que já existem, analisando, produzindo coisas, enfim. Tem várias frentes aí, né? Tá certo. Adriano, mais uma vez, em nome do programa, agradeço a sua colaboração com o nosso programa. Foi uma ótima palestra. E esperamos manter em contato aí, quem sabe, até para colaborar, por exemplo. Tá? Muito obrigado aí. Pessoal, muito obrigado. Acho que semana que vem tem outro seminário. Obrigado pela presença de vocês. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa tarde.